Processo de aprendizado e descobertas. A chegada de um filho é desafiadora, não só para a mulher, como para o homem também, que se depara com um período intenso e cheio de questionamentos. É uma mistura de sentimentos, emoções e, no fundo, ser pai nada mais é do que construir vínculos em pequenos detalhes do dia a dia. No ordenamento jurídico brasileiro, a paternidade socioafetiva tem se tornado cada vez mais presente, representando um avanço significativo na proteção dos direitos das crianças e na consolidação de novos modelos familiares. Em 2023, dos 2,5 milhões de crianças que nasceram no Brasil, mais de 170 mil tiveram pais ausentes, quantidade 5% maior do que o registrado em 2022. O número diz respeito aos registros feitos somente em nome da mãe. Paulo se depara com essas situações em sua rotina de trabalho e fala sobre 2 consequências graves que cada criança enfrenta sem o registro do pai. De cunho moral, né, porque isso traz sim um sentimento de desprestígio e até de discriminação da criança, principalmente na fase escolar, quando ela vê todas as outras crianças com pai e também aquela força paterna, aquele exemplo e aquela referência paterna que, a princípio, as crianças necessitam, né? E do ponto de vista material, porque muitas crianças sem a paternidade se veem alijadas de vários direitos, inclusive da sustentação, né? Em relação a alimentos, a moradia, a educação, que é a obrigação do pai prover. Então a mãe acaba tendo que arcar sozinha com esse desafio de criar uma criança. O reconhecimento da paternidade é um assunto delicado que pode não agradar algumas pessoas pelo fato de envolver direitos, como o pagamento de pensão alimentícia ou direitos sucessórios. Por isso, a legislação traça procedimentos para facilitar esse processo por meio da Lei 8.560 de 1992, que regula a investigação da paternidade. Além disso, de acordo com a súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, em ação investigatória, se o suposto pai se recusar a fazer o exame de DNA, presume-se a paternidade. No ato do registro em cartório, a mãe também pode indicar o nome do pai para dar início ao processo de reconhecimento judicial da paternidade. Ou o próprio pai pode reconhecer a paternidade diretamente no cartório de forma voluntária. Na esfera jurídica, políticas positivas são colocadas em prática todos os dias na busca por essa identificação. Uma delas é o programa Pai Presente, do Conselho Nacional de Justiça, que facilita o reconhecimento da paternidade no país. Os tribunais realizam, normalmente, mutirões em escolas e presídios para atender mães, crianças e pais que pleiteiam o reconhecimento da paternidade e a realização do exame de DNA. Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Ana Paula garante que, de todos os direitos envolvidos, o afeto ainda é o elo mais importante. A participação, a aproximação dessa criança com a família paterna, ou que tenha sido excluída por qualquer motivo, que tenha tido esse afastamento, são inúmeras situações que a gente não consegue descrever aqui todas elas, mas permitir que seja construída essa relação afetiva, essa aproximação é muito importante, porque aí nós temos os outros institutos jurídicos que são da guarda e da convivência familiar, né? Na busca de construção de uma convivência familiar harmônica. Outra iniciativa que busca o reconhecimento da paternidade é o programa Pai Legal, do próprio Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. A ação é uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação com os cartórios de registro civil, que enviam os dados das crianças registradas sem o nome do pai. A promotoria realiza, então, o contato com a mãe e oferece a possibilidade de iniciar o processo de reconhecimento paterno. Com a boa vontade das partes e com essa prova científica, né,
fabulosa que nós temos à disposição, que é o exame genético de DNA, aí nós temos uma certeza praticamente absoluta e isso acalma, né, algum conflito existente e garante essa verdade na vida dessas pessoas. Eu não tive, o meu pai não me assumiu, eu não tive o registro dele na minha certidão de nascimento, né? E depois a minha mãe se envolveu com meu pai mesmo, 4 anos depois de eu nascida, ela se envolveu com um outro homem, que esse é meu pai, me deu o nome. Meg não é só filha, é também mãe, esposa e, acima de tudo, uma mulher que luta pela quebra de paradigmas. Isso porque a ausência do pai biológico deixou marcas negativas que afetaram seu desenvolvimento emocional. Porque assim, eu acho que numa sociedade que está acostumada ao homem não se responsabilizar nem por ele mesmo, você fica meio reticente. Esse homem está querendo se responsabilizar pela minha filha, né, pela filha de sua parceira e tal. Uma virada de chave mudou essa percepção. Foi em 2015, quando conheceu o Leonardo. Ela já tinha uma filha de outro relacionamento e quando decidiram morar juntos, custou acreditar na vontade dele em assumir a Maria, na época com apenas 5 anos. Foi por causa de muita persistência e paciência dele, dia a dia. Era uma disposição afetiva dele com a Maria e a preocupação comigo de permitir, porque era uma barreira que eu não conseguia transpor mesmo. Ele me conta que a convivência com a Maria o fez resgatar memórias com os pais e diz que foi uma dádiva, a passagem de um bastão. Eu me pautei muito pela forma como eles me criaram, né, que foi, de certa forma, bem privilegiado, né, quanto a isso, e também as atividades, né, do dia a dia que eles realizavam comigo e que eu tento realizar, aprimorar, né, agora assim, 4 décadas depois, né? Então eu tento me adaptar e aperfeiçoar tudo aquilo que eles transmitiram para mim, né? No começo da convivência, Léo fez questão de proporcionar experiências a Maria. E ela conta com um brilho nos olhos sobre a primeira viagem ao exterior. E aí ele, tipo assim, me levou com a minha mãe pro Japão. E foi uma viagem que marcou muito, porque eu sou uma pessoa que tenho personalidade e gosto muito de mexer com o meu cabelo. E assim, eu fui pra lá e eu pintei meu cabelo, metade do meu cabelo de azul. Mesmo eu não tenho tantas memórias assim com 5 anos, mais pra baixo, eu lembro dessa viagem no Japão, que foi tipo assim, uma das melhores viagens que eu já fiz junto com ele, né? Aos 10 anos de idade, outra experiência marcante. Eu fui pra Paris com ele também, que foi muito bom, muito incrível. Além de eu ir com ele, eu fui com a minha avó, parte de mãe, e com a minha tia, parte de mãe também. Então, assim, essas 2 viagens foram muito marcantes pra mim e pra eles também, sabe? Porque eu acho que nos aproximou mais, querendo ou não. Enquanto isso, Léo segue com sua missão de ser o homem que veio somar na vida dessas 2 mulheres e enxerga o relacionamento com a Maria como algo a mais na vida dela. Eu tento também agregar, né, digamos assim. Então eu acho que é uma relação onde eu não me vejo... Eu me vejo como assim, alguém que coopera, né? Alguém que tenta fazer com que ela, Meg, né, todo mundo assim, extraia o melhor de si, né? Seja nos esportes, nas artes, nas línguas estrangeiras, Léo e Meg estão sempre na torcida e no incentivo para que a Maria encontre seu caminho. I set fire to the rain and now treat us into the flames. Well, it felt something die, cause I knew that was the last time. E você, fica com a gente mais um pouquinho. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai falar sobre o reconhecimento que a justiça trouxe para a união homoafetiva e o direito da adoção. É logo mais, não saia daí.
país com tanta diversidade como o Brasil, não poderia ser diferente. Ao longo do tempo surgiram muitos modelos de família. Algumas crianças vivem com o pai, a mãe, os irmãos. Outras moram só com a mãe ou só com o pai. Às vezes, a família da criança são os avós, os tios, 2 mães, 2 pais. Não existe regra. Ressignificar a figura e o papel do pai na sociedade é desconstruir o preconceito. Uma mudança cultural que envolve cuidado, responsabilidade e compromisso. Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem tido uma atuação importante contra todo tipo de discriminação em relação às uniões homoafetivas. Há quase 10 anos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito da adoção por casais do mesmo sexo, a chamada adoção homoparental. Na época, o entendimento foi de que o conceito de família não pode ser restringido a casais heterossexuais. Um levantamento feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais revela que entre 2021 e 2023, mais de 50 mil crianças foram registradas por casais homoafetivos no Brasil. O número é um reflexo do reconhecimento do STF e um avanço nas políticas de adoção e direitos no país. O judiciário, as decisões judiciais, cada vez mais vem coibindo a homofobia, trazendo uma forma de igualdade de normas para casais homoafetivos ou heteronormativos. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução contra a discriminação à adoção por pessoas homoafetivas. O documento é um compromisso do Poder Judiciário de garantir os direitos fundamentais à formação de família. Essa resolução é muito importante porque vai fortalecer, vai trazer da importância de que os tribunais eles tragam capacitação, tragam reflexão sobre isso, não só para as equipes técnicas, como para os magistrados. E é importante a gente pensar sobre os nossos conceitos e os nossos preconceitos, porque eles podem interferir, né, na nossa tomada de decisão. O processo de adoção, independentemente do modelo de família, exige critérios rigorosos. A adoção ela é possível para maiores de 18 anos, que tem uma diferença entre adotante e adotado de 16 anos, e que eles se inscrevam na Vara da Infância e Juventude, eles façam esse cadastro, porque é por meio da Vara da Infância e Juventude que os documentos vão ser analisados, que eles vão passar pela análise do psicossocial, que são psicólogos, assistentes sociais, que eles vão fazer um curso também que o CNJ dá. E aí eles, estando aptos, eles entram para uma fila de adoção, que é o Cadastro Nacional de Adoção. O objetivo da adoção é garantir o bem-estar da criança e do adolescente. E para evitar frustrações, as famílias passam por um processo de preparação para que possam assumir a responsabilidade e oferecer o suporte necessário. O que vai demandar dessa família se for um grupo de irmãos numa adoção tardia? O que essa família vai precisar ter de recursos se essa criança tiver uma doença? Né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso na preparação. Depois dessa preparação é feita uma avaliação psicossocial e jurídica, que é feito um relatório. Esse relatório vai para o magistrado, que vai deferir ou não a habilitação dessa família, né, com base naquele perfil que foi estabelecido. Ser pai é uma questão de você deixar de ser egoísta. Você tem que abrir mão do egoísmo, porque até então você pensava principalmente em você, no seu marido, e agora você pensa majoritariamente em outra vidinha, numa criança. É uma experiência muito complexa. Eu sou Fábio Freire, eu tenho 40 anos. Eu sou o Danilo, tenho 32 anos. Estamos juntos há 10 anos e alguns meses. A gente se conheceu, nós nos conhecemos na faculdade. Eu fazia contabilidade na época, ele fazia pedagogia. E a gente concluiu a faculdade juntos. Desde quando a gente se conheceu, a gente já se grudou e nunca mais nos separamos. E a gente foi construindo essa ideia de relação, de relacionamento no decorrer dos anos. E foi construindo a possibilidade de sermos pais nesse período de 10 anos.
A paternidade era um sonho antigo do Danilo, diferentemente do Fábio, que aos poucos amadureceu a ideia. A ideia do Danilo de ampliar a nossa família veio primeiro com um gato, depois 2, depois 3. E aí a gente decidiu o grande encontro do casamento, da união mesmo. Nós fizemos uma cerimônia religiosa dentro das nossas perspectivas religiosas, com os nossos amigos, para poder confraternizar, comemorar e contar do nosso desejo de ampliação de família. Então a gente começou a se preparar para, além de um casal, sermos pais. Um mês depois do casamento, eles deram entrada no processo de adoção. Entendemos que a adoção era também mais um encontro de caminhos. Era um caminho nosso que já existia, com outros caminhos que já estavam por aí pelo mundo. E é quando surge Giovana na nossa vida. Essa é a Giovana. Depois de um ano de espera, a menina de 11 anos que vivia em um abrigo em São Paulo passou a fazer parte da família em Brasília. E eu costumo dizer que nós nos tornamos pais no momento em que ela se tornou nossa filha. Foi um grande encontro, sabe? Um grande encontro de modificar a vida. Era só a gente, a rotina muda, a casa muda, os nossos focos mudam e agora a gente não pensa mais só na gente, a gente pensa em mais alguém, todos os dias. Da hora que acorda, da hora que vai deitar, como está na escola, como sai da escola, se comeu, se tomou banho, se está feliz, se arrumou o cabelo, se quer sair, se fez atividade. O meu pai, ele faz cosquinhas em mim, várias vezes, que eu gosto. E também quando ele coloca filme de terror pra gente assistir juntos, abraçado, comendo uma pipoquinha doce. Que ele não gosta muito porque, né, doce ele não gosta. Ele acha que é muito doce pra mim, né. Fábio e Danilo se prepararam bem antes da chegada da Giovana. Compraram um apartamento maior, mobiliaram o quarto, adaptaram a rotina, estudaram o assunto, fizeram um curso e foram acompanhados por psicólogos. Tudo isso foi fundamental para eles terem a certeza da decisão. Tem uma preparação específica para a adoção tardia, né, para você receber um adolescente, uma criança maior. E foi nesse curso que nós tivemos certeza que a gente podia ampliar o nosso perfil de busca para adoção, que inicialmente era para uma criança de até 8 anos. E aí a gente decidiu que podíamos adotar um ou mais adolescentes. O plano inicial era adotar um menino e uma menina, mas a missão e a vocação da paternidade fizeram Fábio e Danilo mudarem de ideia. A família vai ficar maior nos próximos dias com a chegada de 2 irmãos de 13 e 15 anos. Estou muito feliz porque nós decidimos juntos ter, né, mais crianças. E, né, eu acho que eu estou pronta, né, porque já organizou lá em casa, a gente está construindo ainda os quartos dos meninos, pensando neles, e tem vezes que a gente liga assim, eles falam assim, me mostra meu quarto. A paternidade, ela vai muito além só daquela parte romântica e bonitinha de ser amor, afeto, carinho. É claro que tem muito isso. Alguns momentos quando ela me abraça e fala, pai, eu não sei o que seria de vocês sem mim. Ela tentando explicar o que ela está sentindo, ela falando algo do tipo. E assim, é extremamente reconfortante ouvir frases do tipo, ou sentir coisas que eu não sentia antes, que antes era só sentia por mim. Eu amo meus pais e eu tenho muito orgulho deles e eu também tenho muito orgulho de mim, por ter ganhado essa família muito grande e bonita. No próximo bloco, a repórter Amanda Mustafa fala sobre a licença paternidade, a importância e a discussão sobre a ampliação desse direito. A gente volta já. Um momento fundamental para fortalecer o vínculo entre pais e filhos. O João mora em Belo Horizonte com a esposa e os 2 filhos. Quando a filha caçula nasceu, ele conseguiu 45 dias de licença paternidade na empresa em que trabalha. Esses 45 dias, cara, foram essenciais para
pra gente conseguir cuidar, sabe? E pra mim também foi muito bom, porque quando o Gustavo nasceu, eu trabalhava em outra empresa e eu peguei só 5 dias de licença paternidade. Só 5 dias. E assim, cara, foi horroroso. A licença paternidade é um direito garantido primeiro pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e prevê que o empregado falte ao trabalho por um dia, sem prejuízo da atividade, na primeira semana após o nascimento do filho. Em 1988, a Constituição Federal passou a definir o direito à licença paternidade com base em uma regra transitória, que estabelece o prazo de 5 dias de licença. A partir do marco legal, uma lei de 2016, que trata ali, de políticas públicas e regulamentações para crianças de até 6 anos, já veio como um avanço também de estímulo com relação ao aumento da convivência familiar entre pais e filhos. E, inclusive, trouxe a figura da empresa cidadã, que estimula empresas que estendem aquela licença paternidade de 5 para 20 dias. Mesmo com esse incentivo adotado por algumas empresas, a questão ainda não foi resolvida. A regra aplicada pela Constituição da licença de 5 dias está prevista no ato das disposições transitórias. Desde 1988, a Carta Magna determinava que o direito precisava ser regulamentado por uma lei a ser editada no futuro. Apenas enquanto isso não acontecesse, valeria o prazo de 5 dias. Como há uma lacuna na lei, acaba que as pessoas fazem isso, é 5 dias, ou é uma empresa cidadã é 20 dias, ou no serviço público também, que muitas vezes eles trazem algumas normas diferenciadas para os servidores do Poder Judiciário, por exemplo, que tem um aumento da licença paternidade. Mas há dúvidas. Então, por exemplo, em alguns casos que venham a ser diferenciados, é preciso que eles entrem na Justiça pedindo um aumento dessa licença. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença paternidade e fixou prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional edite uma lei sobre o benefício. A decisão foi tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Também os homens possuem o dever de cuidar, equivalente ao da mãe. A licença paternidade, tal como transitoriamente regulada, aprisiona os homens ao papel de meros coadjuvantes nos cuidados iniciais com os filhos, com prejuízos inegáveis para a realização de sua personalidade e o exercício da paternidade responsável. No voto, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, também afirmou que o prazo atual da licença paternidade traz impactos negativos sobre a igualdade de gênero e os direitos das crianças. O prazo de 5 dias previsto do ADCT não reflete a evolução dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade, nem a compreensão atual sobre o conteúdo e a extensão do direito à igualdade, em especial a igualdade de gênero, e dos deveres constitucionais de proteção familiar e à infância, em atenção aos princípios do melhor interesse da criança e da paternidade responsável. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o ECA, pais e mães têm direitos e deveres iguais. E a Constituição Federal traz a criança como sujeito de direitos e como prioridade absoluta, como dever da família, do Estado e da sociedade. Essa atuação conjunta e igualitária também é reforçada pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que destaca ainda o direito da criança de ter o envolvimento de seus pais no cuidado desde os primeiros dias de vida. O pacto conta com mais de 350 signatários em todo o país e motiva ações em várias áreas e esferas de governo voltadas para a proteção e cuidado das crianças de até 6 anos de idade. Em outros países, há avanços no tempo da licença paternidade. Um levantamento da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, divulgado em 2022, mostrou que 115 países oferecem licenças paternidade com duração média de 9 dias. Mas apenas 102 têm licença remunerada.
49 países têm licença paternidade de pelo menos 10 dias. 30 países têm licença paternidade para trabalhadores autônomos. 41 países têm licença paternidade para pais adotivos e 20 países têm licença paternidade para pais do mesmo sexo. Nos países com remuneração integral ou parcial da licença paternidade, a Eslováquia se destaca. São 197 dias de licença. Na Islândia, os pais têm direito a 183 dias. Na Espanha, 112 dias. Na Armênia, 61 dias. E nos Países Baixos, 42 dias. Os dados apurados pela OIT fazem parte da pesquisa da organização chamada Cuidado no Trabalho, investindo em licenças e serviços de cuidado para um mundo do trabalho mais igualitário em termos de gênero, e se referem ao período de 2011 a 2021. No Brasil, uma decisão do Supremo de 2022 abre novos caminhos na busca pela equidade de direitos entre pais e mães. Em decisão unânime, o colegiado entendeu que servidores federais que são pais solo têm direito a gozar licença maternidade de 180 dias sem qualquer prejuízo ou desconto de salário. Funcionário de uma empresa pública em regime de CLT, o bancário Wilton ficou 6 meses de licença quando os filhos adotivos chegaram. Graças à licença paternidade estendida, um direito que reconhece a casais homoafetivos o mesmo benefício de 120 dias da licença maternidade concedido às mães biológicas, e a política da empresa que estica o período por mais 2 meses. Isso foi bastante importante para poder me dar tranquilidade, não ficar preocupado com o trabalho durante esse período que eu estava ausente, e me deu muita paz para poder começar a criar os meus filhos sem me preocupar se estava alguma coisa dando errado ou não no meu trabalho. E como é que você define a paternidade? O que é a paternidade para você? O amor aos filhos transforma você em outra pessoa, deixa você mais emotivo, mais cuidadoso, ainda mais atencioso. É a responsabilidade de cuidar de uma vida que no futuro vai precisar andar sozinha. Então, é um amor incondicional. Eu digo que só quem tem filhos sabe como é o amor para ter um filho. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!